o espiritismo brasileiro tornou-se uma religião problemática. Optando pela deturpação dos ensinamentos de Allan Kardec, reduziu-se a uma seita igrejista que, imitando vários aspectos da Igreja Católica, passou a ser uma religião tipo catolicismo, aludindo a um famoso comercial de TV que fala em serviços tipo net. No começo, o espiritismo optou por preferir as ideias igrejistas de Jean-Baptiste Rustem, em detrimento das ideias científicas de Kardec. Depois, passou a copiar várias características do catolicismo por questão de sobrevivência, se aproximando da religião oficial do Brasil para livrar a repressão policial que impedia os cultos e outras atividades. Mas depois o espiritismo mergulhou num igrejismo feito por pura opção. Virou um segundo catolicismo, uma espécie de catolicismo à paisana, sem as formalidades das missas e sem a indumentária de padres, sacerdotes e outros serviçais da igreja. Com o tempo, as escolhas equivocadas do espiritismo, que acabou se afastando dos ensinamentos originais de Kardec, obrigaram seus membros a investirem numa sucessão de dissimulações, arremedos, desculpas e aparatos que transformaram a religião num grande engodo, no qual o nome do pedagogo de Lyon era alvo de intensa bajulação que chegava ao ponto de pura demagogia. Uma das desculpas arrumadas pelos espíritas para a catolicização é que eles adaptaram o legado de Kardec às tradições da religiosidade popular brasileira, uma alegação que não faz o menor sentido, pelas seguintes razões. Uma é que o espiritismo acabou se transformando num clone do catolicismo, buscando, do contrário que o que se viu nos movimentos protestantes, uma aproximação à Igreja Católica. Sabe-se que as primeiras crenças evangélicas ou protestantes surgiram com um esforço de afastamento dos paradigmas católicos mais rígidos. Outra razão é que, na medida em que os espíritas buscavam uma aproximação maior ao catolicismo, se afastavam drasticamente das lições originais trazidas por Allan Kardec, sendo o espiritismo no Brasil uma doutrina cuja prática renega os ensinamentos originais de seu precursor. E como o Brasil é marcado pela prática desonesta, oportunista e dissimuladora do jeitinho brasileiro, os espíritas, nas últimas 4 décadas, se empenharam em manter as aparências de um espiritismo autêntico, que escondia um conteúdo extremamente igrejeiro, ritualístico, mistificador e dogmatista. Para piorar, a evocação de jesuítas, algo presente tanto na obra de Chico Xavier quanto na suposta proteção espiritual das casas espíritas, fez com que o espiritismo brasileiro se reduzisse a uma versão rediviva do catolicismo jesuíta que dominou o Brasil no período colonial, de origem portuguesa, tinha essência medieval. Isso significa que o espiritismo, na forma como é feito no Brasil, tornou-se um segundo catolicismo e, o que é pior, um catolicismo mais retrógrado que a Igreja Católica propriamente dita, sendo o espiritismo um refúgio para os católicos que se recusaram a aceitar as transformações adotadas pela religião de origem romana. Isso é bastante irônico, mas verídico, se soubermos que o espiritismo tenta adotar uma roupagem moderna, futurista, contemporânea e racional, que acaba sendo apenas uma mera embalagem para um conteúdo medieval e dotado de visões obscurantistas, místicas e rigidamente moralistas. A desinformação generalizada dos brasileiros, que se abastecem de informações trazidas por uma mídia de baixíssima qualidade, a partir da Rede Globo de televisão, permite que se aceite o engodo doutrinário que acabou se tornando o espiritismo no Brasil. O espiritismo é aceito sobretudo por causa de um conceito de bondade que mais parece trazido de ficção de novela da Globo, um processo paternalista, beato, místico e igrejeiro, bem ao gosto dos conservadores que se recusam a compreender a realidade na sua complexa estrutura de desigualdades e jogos de interesses. Até os médiuns brasileiros são moldados como se fossem sacerdotes sem batina e símbolos de uma pretensa caridade que faz mais sentido num dramalhão televisivo, enfatizando sobretudo a preguiça e a devoção religiosa feita num padrão extremamente conservador. O espiritismo brasileiro praticamente rompeu com Allan Kardec, por mais que insista em bajulá-lo e dizer, de forma mentirosa, que segue rigorosamente seus ensinamentos.
O espiritismo brasileiro tornou-se apenas um catolicismo à paisana, sem as formalidades do catolicismo propriamente dito, mas com os conceitos medievais que os católicos haviam descartado há muito, muito tempo.